crescimento espiritual para a sua vida e para a sua família. Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 11. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Oremos. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome pela tua palavra, Deus, que nos orienta, nos direciona, nos consola e conforta e também nos exorta. Espírito Santo de Deus, ministra aos corações. Pai amado, seja engrandecido nessa manhã. É o que te pedimos, Senhor, que o Senhor ministre aos corações e abra os nossos olhos, assim como os discípulos no caminho de Emaús tiveram a sua mente aberta para compreenderem as Escrituras. Que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente para entendermos o santíssimo e bendito Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e vivermos para a glória do Senhor, Deus. Perdoa os nossos pecados, pois todos nós aqui, sem exceção, somos falhos e pecadores, carentes da Tua misericórdia e da Tua graça. Livra-nos dos tropeços, livra-nos de voltar atrás, Senhor, e abençoa-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, tenho pregado em sequência na Epístola de Tiago e tenho sido muito abençoado ao refletir nessa carta. Mas hoje eu me senti direcionado por Deus a voltar os nossos olhos a uma outra epístola, não escrita por Tiago, mas por Paulo, e falando um pouco sobre a temática do Natal. Normalmente, quando falamos de Natal, pensamos em textos, como o texto em que vou compartilhar com os irmãos amanhã à noite. Venha no culto que você vai saber qual é, que é um texto que fala do nascimento de Jesus. O texto maravilhoso que o diácono Giovanni abriu o culto de hoje, Isaías capítulo 9, fala que o mundo estava em trevas e a luz veio, o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Há muitos textos que falam do nascimento de Jesus, muitos textos que falam que a Virgem concebeu lá em profecia do Antigo Testamento também. Miqueias 5 fala do nascimento de Jesus em Belém. E há muitos textos que falam diretamente do nascimento de Jesus e que são muito preciosos de refletirmos nesse período de Natal. Mas hoje eu queria voltar nossos olhos para um texto que não fala exatamente do Natal, não fala exatamente do nascimento de Jesus, mas fala da sua vinda. Fala da diferença crucial que a vinda de Jesus trouxe a todos nós, a toda a humanidade. Todos os povos, línguas, tribos e nações foram impactados pelo nascimento do Salvador. E aqui em Gálatas 4, o apóstolo Paulo disserta sobre isso. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Então, não é um texto que fale diretamente do Natal, mas fala da vinda do Senhor e fala sobre algo essencial que precisa estar presente em nossas vidas em todo o tempo, não somente no Natal, mas em todo o tempo, que é sobre o Evangelho, irmãos, o poder do Evangelho, o que o Evangelho deve causar em nossos corações. Isso está no âmago da mensagem de Natal. Eu ouvi uma pregação e fiquei impressionado com isso. Um pastor falando que lá nos Emirados Árabes, salvo engano, em Abu Dhabi, num hotel muito luxuoso, um hotel muito caro, foi erguida aquela que talvez seja a árvore de Natal mais cara que já existiu. Salvo engano, se eu não estou confundindo os números, custou 11 milhões de dólares. 11 milhões de dólares, mais de 50 milhões de reais. É uma árvore com, acho que 12 metros de altura, e ela foi
ornamentada com joias preciosas. Safira, um monte de coisa assim. Eu até depois pesquisei na internet, você vê fotos. Se você colocar lá, árvore de Natal de Abu Dhabi, ou do hotel, um hotel lá em Abu Dhabi, e você vê aquela árvore gigantesca, salvo engano, são 12 metros de altura, que custou 11 milhões de dólares, irmão. Mais de 50 milhões de reais. E aí você vê que tem várias... Eles colocaram joalheiros, joalheiro não é... Trabalha com joias, ourives, botaram um monte de gente para trabalhar e fizeram um negócio de outro mundo, caríssimo, e num país em que a maioria é muçulmana, que não celebra o Natal. Aquilo ali é só para agradar os turistas. E vemos muitas celebrações de Natal, muitas coisas acontecendo nesse período, muitas celebrações comerciais, muita gente preocupada mais em gastar, em agradar. E é bom você dar presente para alguém, não há pecado nisso. Mas qual o verdadeiro sentido do Natal? Será que esse hotel lá nos Emirados Árabes está realmente celebrando o Natal, construindo uma árvore de 12 metros de altura, custando 11 milhões de dólares? Ou será que aquilo ali é só um enfeite para lembrar de uma data? Hoje, permitindo Deus, vamos nos lembrar da essência do Natal, o propósito para o qual Jesus Cristo veio a esse mundo, irmãos. Que Ele veio a esse mundo para nos resgatar, Ele veio a esse mundo para nos salvar. E é isso que não pode se perder quando falamos do Natal. Tem gente que comemora de um jeito, outros de outro, tem gente que celebra mais, tem gente que celebra menos. Essas coisas podem ser conversadas. Tem gente que acha que não tem tanta importância comemorar o Natal, outros acham que é muito importante. Tudo isso é negociável. Agora, o que não podemos negociar é o Evangelho do Senhor, e ele precisa estar presente no nosso Natal. A mensagem da salvação, de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Ele que nos salva dos nossos pecados, não pode estar ausente das nossas celebrações de Natal, sejam elas como forem. E é sobre isso que Paulo fala aqui em Gálatas capítulo 4. Eu vou dividir esse trecho em 3 partes. Primeiro ele fala da nossa vida antes de Cristo, depois ele fala da vinda de Cristo, e depois ele fala um alerta sobre o que pode acontecer mesmo depois de termos crido em Cristo. Então, a nossa vida antes de Cristo, a vinda do Senhor e um alerta que ele faz depois. Primeiro ponto, dos versículos 1 a 3, ele fala assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. O que Paulo está falando aqui? Nesse primeiro ponto, antes da vinda de Cristo. Precisaria a gente entrar mais em detalhes. Eu preguei toda essa epístola alguns anos atrás aqui na igreja, está lá no YouTube se você quiser assistir depois, acho que está só o áudio. Mas no capítulo 3 ele está falando da relação da lei de Deus. Ele mostra que o propósito da lei era nos levar até Cristo, como um tutor. Como ele coloca aqui, o tutor era aquele que cuidava das crianças. Tivemos nossas crianças aqui há pouco, e os professores de escola dominical estão fazendo uma função como se fosse de uns tutores. Os pais estão aqui e as crianças estão sendo tutoriadas pelos professores da nossa escola bíblica dominical, que inclusive, eu vou falar também sobre isso mais à frente, a gente está precisando de ajudadores, irmãos. Louvado seja Deus que temos recebido muitas crianças em nossa igreja. Cada vez mais tem chegado crianças, isso é fruto de oração e também do engajamento dos pais e responsáveis que têm trazido seus filhos. E traga seus filhos para a igreja, não tem lugar melhor para você trazer seus filhos. Se há crianças que o pai confia a você, talvez um parente, um sobrinho, que deixe você trazer para a igreja, traga seus filhos para a igreja e ore para que Deus envie trabalhadores que a gente está precisando, irmão. A nossa escolinha está crescendo muito e a gente precisa de mão de obra. E quem sabe você que está me assistindo pode ser uma pessoa que venha nos ajudar. Ore por isso, coloque isso em oração, se informe. Quem sabe 2024 é o ano de você se lançar aí para nos ajudar nessa obra que tem prosperado muito. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas voltando aqui, o tutor era alguém que cuidava da criança. A criança, ela era tutoriada, era cuidada por alguém até chegar na idade que ela podia assumir as suas responsabilidades, a sua juventude, e a sua herança, que já era dela, não era dada a ela até ela atingir aquela idade. Então, o que Paulo está falando aqui? Antes de Jesus vir, nós éramos como se fôssemos crianças tutoriadas pela lei do Senhor. A lei do Senhor nos guardava, nos orientava, até que viesse Jesus Cristo. Capítulo 3, versículo 19, volte um pouquinho na sua Bíblia. Diz assim: qual o propósito da lei? Para que Deus deu a lei do Antigo Testamento? Lá nos livros de Deuteronômio, especialmente, Levítico, Êxodo, Números, diz assim, 3,19, logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente,
a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. O que ele está dizendo aí? Por que Deus mandou a lei? Para nos apontar para Cristo. Por quê? O que é a lei de Deus? Um resumo da lei são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são toda a lei, são um resumo da lei, e a gente pode dizer que tudo que vem da lei, a gente pode ser uma extensão dos 10 mandamentos. Mas quando está lá, não matarás, né, os 4 primeiros mandamentos de relação de respeito ao nosso relacionamento com Deus, não terá outros deuses, não fará imagens de esculturas, guardará o dia de sábado, que no contexto do Novo Testamento entendemos que a igreja transferiu para o domingo com algumas características diferentes, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, e os outros 6 mandamentos dizem do nosso relacionamento um com o outro, não matarás, então não somos autorizados a assassinar ninguém, não adulterarás, a preservação do leito conjugal, do casamento, do matrimônio. Esses mandamentos nos apontam a vontade de Deus para as nossas vidas, mas nós somos falhos, pecadores. Talvez você fale, eu nunca matei ninguém, eu nunca adulterei, nunca traí meu cônjuge, eu não falo mal de ninguém, não dou falso testemunho, eu não roubo ninguém, não furto, não tomo nada do que é meu. Que bom, ótimo, isso é muito bom. Mas se você passou nesses primeiros testes, o 10º mandamento é cruel, irmãos, que ele fala assim, não cobiçarás a casa do seu próximo, a mulher do seu próximo, e nada que seja do seu próximo, e aí já fica difícil que alguém permaneça de pé, porque em algum momento cobiçamos alguma coisa que não é nossa. E se você ainda passar pelo 10º mandamento, quando chega lá no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, trazendo o espírito da lei, ele fala que você pode dizer, não adulterei, mas se no teu coração você teve desejo impuro em relação a uma mulher, no seu coração você já adulterou com ela. Ou eu não matei alguém, mas quando alguém fala com muita raiva de alguém, como se quisesse matar, mesmo não tendo matado aquela pessoa, no seu coração é como se tivesse matado. Então Jesus pega os mandamentos e leva mais para o profundo, para o coração. E qual o propósito dele? Mostrar que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Romanos 3:23 diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E é essencial a gente entender isso para a gente entender o Evangelho. Se a gente achar que nós somos muito bons, ou como muitas mensagens que são ouvidas hoje em dia com aquela pegada de coach, né? Não, você pode ser o que você quiser, basta você se esforçar, você vai ser o que quiser, você é bom, você tem que ser feliz. Nada contra ser feliz ou termos projetos e avançarmos na vida, mas não podemos nos esquecer que somos todos pecadores. Se não entendermos que somos pecadores, não entendemos que precisaremos de um Salvador, irmãos. Nós precisávamos de um Salvador porque estávamos perdidos. Só precisa de um Salvador quem está perecendo. E nós todos somos pecadores. E a lei nos mostra isso. Olha, nós somos pecadores e não podemos salvar a nós mesmos. Nós precisamos de alguém para nos salvar. E esse alguém é Jesus Cristo. Esse alguém é o Senhor Jesus. Só Ele pode nos salvar. Mais ninguém. A Bíblia diz que há somente um mediador. Paulo escrevendo a Timóteo. Há só um mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo. E aqui ele está falando, versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, ou seja, nós antes de Cristo. Embora ele esteja falando aqui de uma forma geral, a gente pode aplicar a nossa vida. Como era a sua vida antes de você aceitar a Jesus? Como era a sua vida antes de você se render a Cristo? Você se lembra? Eu lembro muito bem, algumas coisas eu nem lembro. Esses dias eu encontrei um amigo meu, de longa data, nós tocávamos juntos, ele é guitarrista, um excelente guitarrista, e nós estudamos juntos também na Unirio, fizemos uns cursos de teoria e percepção musical, lá na URCA, mais de 20 anos atrás, e a gente tocou, e eu encontrei com ele, e ele começou a lembrar de uns ambientes que a gente tocou, irmãos, só a misericórdia, a gente ria lembrando de cada situação que a gente passou. Aí ele falou para mim assim, lembra daquela vez que a gente tocou num bar gay? Eu nem lembrava disso, a gente não sabia, a gente estava tocando, daqui a pouco ele olhou para mim, cara, aquele cara é meio estranho, olha aqueles dois ali que não sei, acho que eu falei, cara, toca aí, vamos embora, a gente está sendo pago para tocar. Aí eu lembrei uma vez que a gente tocou num centro do Albano Reis, lá em Encantado, e esse menino, ele é branquinho, assim, ele tem a cor do Luciano, assim, a minha cor mais ou menos, e a gente foi tocar com uma banda de pagode que o nome era Só Mulatos, olha que coisa. Eu e Jaime, eu no baixo, Jaime na guitarra, e a banda de pagode Só Mulatos, a gente meio deslocado ali, mas tocamos, e ele lembrava das coisas assim que a gente passou, e a gente ria um pouco de cada situação. Eu lembro que uma vez eu toquei numa casa de shows, que era ali no Passeio Público, o nome era, ali na Cinelândia, o nome era Passeio Público, a gente desceu e começou a tocar, não sei o quê, daqui a pouco eu vi umas mesas assim, e tinham uns homens sentados, arrumados, alinhados, e chegavam as meninas e sentavam do lado dele, que não sei o quê, estranho. Eu pensei, deve ser um lugar de azaração, né? O pessoal fica azarando, não sei o quê. Aí depois eu vim saber a verdade dos fatos. Era um prostíbulo, meu irmão.
Então a gente ficava tocando, os caras lá, executivos, vinham das empresas, sentavam lá, você olhando assim, era um lugar, um restaurante que as pessoas estavam bebendo, comendo, e as mulheres chegavam, conversavam, não sei o quê, mas eram prostitutas que já eram ali, acertados ali, e eu lá tocando alegremente, eu lembrando com esse amigo quantas situações a gente passou, irmãos. Talvez você possa contar histórias, tem gente aqui que tem histórias mais assustadoras do que a minha. Eu lembro uma vez que eu fui tocar numa comunidade chamada de Rato Molhado, lá no Jacaré, na festa do tráfico. Quando cheguei lá dentro, irmãos, que eu olhei, aí chegaram para a gente assim, para os músicos, levaram a gente para uma casa e falaram, vocês podem comer e beber à vontade, bebida de todo tipo, refrigerante, cerveja. Eu já não bebia, já queria estar ali sóbrio para trabalhar, e outros elementos mais. Daqui a pouco o cara da van que levou a gente abriu uma nota de R$1, fez um canudo, começou a cheirar cocaína na minha frente. Eu falei, meu Deus, onde eu estou? E a gente no meio da comunidade, e os caras passando de fuzil para lá e para cá, e eu tocando de cabeça baixa, meu Deus, só quero acabar o show e ir embora para casa vivo. Então a gente lembra de coisas que a gente passou, irmãos. Talvez você tenha histórias aí do Arco da Velha, ou você tenha histórias menos dramáticas do que as que eu passei. Mas quem era você antes de Jesus chegar na sua vida? Aqui Paulo está falando de uma forma em geral, de algo que afeta toda a humanidade. Mas qual é a sua história? Uma vez eu fazendo um curso de evangelização, o professor falou que uma forma efetiva de você evangelizar é você contar o seu testemunho. Fale do que Deus fez na sua vida. Você quer evangelizar para uma pessoa e não sabe por onde começar? Só não pare no seu testemunho. Tem gente que só fala o testemunho, você tem que pregar o evangelho. Tem que falar, eu era pecador, eu era músico, eu tocava na noite, eu fazia um monte de besteira, eu era todo errado e vivia fazendo um monte de coisa errada, e Jesus Cristo mudou minha vida, que não sei o quê, e aí você vai além. Mas porque eu me arrependi dos meus pecados, eu entendi que esse não era o propósito de Deus na minha vida, me arrependi, depositei minha fé em Jesus Cristo, Cristo me salvou e me deu nova vida, e Ele pode te dar também. Pronto. E glória a Deus, até caiu o negócio aí. Então, dê o seu testemunho, mas pregue o evangelho, não pare no testemunho. De repente você não sabe muito como entrar para falar de Jesus com uma pessoa, começa a falar, você não, que nem eu te falei agora, você não sabe como era o meu passado, você não sabe por onde eu andei, não sabe por os lugares que eu caminhei dessa vida. E às vezes o teu testemunho vai impactar aquela pessoa e vai abrir uma porta para você pregar o evangelho. Não pare no testemunho, pregue o evangelho, fale do que Jesus fez na sua vida, mas muito mais do que Jesus fez por todos nós que cremos nele. É isso que Paulo está falando. Então ele fala, a gente estava como tutores, a lei de Deus era nos apontando para o Salvador, mas a partir do versículo 4, ele fala da segunda parte da mensagem, a vinda de Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aqui a gente pode entender que ele está falando indiretamente do Natal, não da celebração do Natal, mas do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, quando chegou a plenitude do tempo, Jesus nasceu no tempo determinado por Deus. Deus tem o seu tempo, irmão. Isso é uma coisa muito difícil da gente entender. E quando a gente está passando por dificuldade, quando você está com um filho doente, quando você está com uma crise financeira, quando você está com uma crise no casamento, quando você está chateado com alguém, quando você está com um problema, quando você bateu com um carro e está com aquela luta e fala, meu Deus, você pensa assim, Deus, como é que o Senhor tem tempo que as coisas não resolvem? Eu quero resolver as coisas e não acontece. Quando perde uma pessoa por quem a gente tem estima, e a gente pensa, meu Deus, essa dor não vai passar do coração, mas Deus tem um tempo certo para todas as coisas. E é muito difícil para a gente entender isso. Jesus não veio num tempo aleatório, Jesus veio no tempo pré-determinado por Deus, na plenitude dos tempos. Ele estabeleceu o tempo, ele promoveu até aquilo que chamam de Pax Romana, que é a paz romana, e há um ditado que diz, todos os caminhos levam a Roma. Por quê? Roma, o Império Romano, construiu várias estradas no seu império que facilitava muito o deslocamento das pessoas, e Deus usou isso para que a igreja missionária apostólica pudesse se espalhar pelo Império Romano. Deus preparou aquele tempo, e Gálatas 4:4 fala isso. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Então descanse, meu irmão, minha irmã. Pois assim como ele tinha um tempo certo para enviar Jesus, ele tem um tempo certo para agir nas nossas vidas de acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Não é fácil, mas precisamos aprender a descansar e confiar que assim como Deus mandou Jesus no tempo determinado por Ele, no tempo determinado por Ele, Ele há de nos conceder aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então Deus enviou Jesus, enviou o seu Filho, nascido de mulher. Por que Ele bota aqui nascido de mulher? Vá comigo lá em Gênesis 3,15.
já ajudando aí a adiantar a sua leitura de janeiro. Mas vamos ler só um trechinho pequenininho. Gênesis 3 fala da queda do homem. O homem desobedeceu a Deus, o primeiro casal. Gênesis 3. Versículos 14 e 15. E diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. E a serpente, a gente vai ver lá em Apocalipse, que é o próprio diabo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente. Presta atenção, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O diabo trouxe prejuízo a Jesus, mas Jesus feriu a sua cabeça, destituiu o seu poder ao morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, subiu aos céus e um dia ele vai voltar. Então, quando Paulo, voltando lá a Gálatas 4, ele fala: Deus enviou seu filho nascido de mulher, ele está remetendo ao que Deus falou lá em Gênesis. A primeira profecia acerca da volta de Jesus, nascido de mulher, é que ele é o prometido. Então Deus promete, Deus cumpre e Deus age no tempo que ele quer, determinado por ele mesmo. Deus falou: vai vir o descendente nascido de mulher. Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, no tempo que Deus determinou. Jesus chegou a essa terra para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Nascido sob a lei, Jesus veio no contexto da lei de Moisés e ele cumpriu toda a lei. Por quê? Porque, como eu falei antes, a lei mostrou que somos pecadores. Todos somos pecadores. Nenhum de nós poderia chegar diante de Deus batendo no peito: Senhor, está aqui os 10 mandamentos, está aqui todas as leis de Deuteronômio 21 a 24, todas as leis levíticas, todas de Êxodo 21 a 24, todas as leis de Deuteronômio, todas as leis levíticas, eu cumpri tudo, pode me deixar entrar no céu. Nenhum de nós poderia fazer isso. Porque somos todos pecadores. E Deus é santo, santo, santo. Deus não tem erros, irmãos. Deus não tem falhas. Então, por menor que seja o pecado aos nossos olhos, já seria suficiente para ele nos condenar ao inferno. Porque ele é perfeito, ele é santo, ele é justo. Então, mesmo que a gente fale: mas esse pecadinho só, assim, eu só contei uma mentirinha branca. Já viu gente falar isso? Mentira branca? Não existe mentira branca. Ou é mentira ou é verdade. É só uma mentirinha branca. Só olhei de forma um pouco inapropriada para a mulher do próximo, mas aí todo homem faz. Não, não tem isso. Qualquer pecado, mesmo que aos nossos olhos seja inócuo, seria suficiente para nos condenar. Então, nenhum de nós poderia chegar diante de Deus e falar: eu cumpri a lei, porque somos todos pecadores, mas Jesus Cristo cumpriu a lei. Ele não teve pecado, mal nenhum foi encontrado em seus lábios, dolo nenhum em sua boca. Ele não teve falhas, e assim ele pode nos representar diante de Deus, ele pôde nos substituir morrendo na cruz para nos salvar. E por isso que fala que Deus enviou seu Filho na plenitude do tempo, nascido de mulher, cumprindo a profecia lá de Gênesis 3,15, e nascido sob a lei. Para quê? Versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o que Deus faz? Deus envia o seu Filho para morrer em meu lugar. E eu, que era inimigo de Deus, como Paulo fala aos Efésios, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2:1, eu que era inimigo de Deus, eu que estava morto, sou aceito como filho de Deus. Esse é o Evangelho, irmãos. Nós éramos inimigos de Deus, porque somos pecadores, e Deus é santo, não dá para conciliar, é água e óleo, luz e trevas. Quando a luz chega, as trevas se dissipam, não dá para conciliar a santidade de Deus com o nosso pecado. O que Deus fez? Enviou o seu Filho. E agora nós somos filhos de Deus, irmãos. Louvado seja Deus, isso é o Evangelho. Mas isso é tão simples? É simples. A gente que complica. Deus nos fez filhos. Essa que a teologia chama de doutrina da adoção. Que Paulo fala aqui explicitamente, recebêssemos a adoção de filhos. Nós éramos filhos bastardos, nós não éramos filhos, na verdade. Mas Deus, na sua grande misericórdia, ele envia Jesus, Jesus morre pelos nossos pecados e nos é imputada a sua justiça. E assim nós hoje somos filhos de Deus, irmãos. Esse é o Evangelho. O Natal nos aponta para isso, para lembrarmos que Jesus Cristo morreu em nosso lugar pelos nossos pecados. E não só isso, que já seria muito, se nós fôssemos escravos, servos de Deus, tivéssemos que lavar os banheiros dos céus, já deveríamos estar muito felizes. Mas nós fomos feitos filhos, fomos feitos herdeiros de Deus, estamos
Fomos chamados por Jesus de amigos dele, irmãos. Que privilégio, que bênção. Nós fomos resgatados, fomos salvos do pecado e hoje somos filhos do Deus Altíssimo. E não para por aí. Fosse só isso, já deveríamos adorar ao Senhor de joelhos por toda a eternidade. Mas como se não bastasse isso, olha o que diz o verso 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. Então, olha quantas bênçãos Deus nos concede no Evangelho, irmãos. Isso tem que estar no nosso Natal. O presente pode ter ou pode não ter, pode ser mais caro ou mais barato. O Chester, o bolinho de bacalhau. Se você for fazer, compre da irmã Elaine, que ela está fazendo muito bem. Você vai abençoar a nossa irmã, já está correndo, entregando o bolinho de bacalhau para cima e para baixo. Então é uma delícia, você abençoa a vida da nossa irmã, ainda come um bom bolinho de bacalhau. Mas se vai ter bolinho de bacalhau, se vai ter rabanada, se vai ter bacalhau, se vai ter janta. Tem família que janta mais cedo, janta mais tarde, tudo isso é negociável. Mas o que não pode faltar no nosso Natal é o Evangelho. A gente entender que somos pecadores, fomos salvos, Jesus Cristo veio na plenitude do tempo, nascido de mulher, sobre a lei, para nos resgatar, e não só nos resgatou, não só fez o que o diácono Giovanni falou muito bem na aula passada da Escola Bíblica Dominical, sobre a redenção, ele nos redimiu, igual um escravo que era liberto e trazido de volta, sobre a propiciação, ele nos tornou aptos a estarmos diante de Deus. Ele nos adotou como filhos, irmão. Eu e você somos filhos de Deus, filhas do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Mas ainda como se isso não fosse suficiente, Ele ainda nos envia o seu Espírito. E é curioso que no original, no grego, o versículo 4 e o versículo 6, eles estão com as mesmas palavras lá no grego, dizendo, Deus enviou seu Filho, Deus enviou o seu Espírito. Então, Deus enviou Jesus Cristo veio, nasceu, pregou, ministrou, curou, assistiu muitas pessoas, pregou o reino de Deus, falou de arrependimento de pecados, anunciou o Evangelho, foi morto, crucificado, como diz o credo apostólico, sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir, para julgar os vivos e os mortos. E Ele lá enviou o seu Espírito que habita em todo cristão. Por isso que já há muitos anos a nossa igreja não crê mais que o batismo no Espírito Santo deve ser evidenciado com o dom de línguas, porque é um dom, alguns têm, outros não, é da natureza do dom. Se é dom, nem todos terão, como o dom de curar, como o dom de ensino, como o dom de misericórdia, o dom de socorro, o dom da fé, que é uma fé diferenciada que algumas pessoas têm. E nós cremos que todo cristão tem o Espírito Santo. Quando realmente recebemos a Jesus, cremos que Jesus é o Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, recebemos o Espírito Santo. E aqui é mais um texto que corrobora isso. Vocês são filhos, então se você é filho de Deus, o que te faz ser filho de Deus? Se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus Cristo como seu Salvador. Se vocês são filhos de Deus, esse mesmo Deus que enviou o seu Filho, enviou o Espírito do seu Filho aonde? Ao nosso coração, irmãos. Então, não pense que na hora que você pensa em fazer uma besteira, que você pensa em fazer alguma coisa errada, que você pensa que sai tirar a sua vida, e você é impulsionado a não fazer aquilo, e você pensa, não pense que a coisa da sua cabeça pode ser o Espírito Santo que está no seu coração te direcionando. Quando você pensa em cometer um pecado, quando você pensa em jogar tudo para o alto, quando você pensa em largar tudo, creia que o Espírito Santo que habita em nosso coração nos direciona, irmão. Muita gente espera uma voz sobrenatural, um anjo aparecer, mas muitas vezes você sente um leve impulso no seu coração e é o Espírito Santo te direcionando. Não faça isso, não fale aquilo, faça isso, não faça aquilo, porque o Espírito Santo habita em nós, louvado seja Deus. Então, como se não bastasse Deus enviar seu Filho, Ele morrer em nosso lugar, nos livrar da condenação, nos livrar do inferno, nos resgatar, nos amar, Ele ainda envia o seu Espírito Santo, que habita em nossos corações. E como precisamos resgatar essa dependência do Espírito Santo, ter comunhão com Deus, estar sensíveis à voz do seu Espírito. E ele diz aqui, esse Espírito clama, Abba, Pai. O que é isso? Era a declaração mais íntima de uma criança judia para com o seu pai. Abba, Pai, Abba, Pai. Você é como se estivesse falando, paizinho, pai amado, meu papai. É que nem a Raquel quando chegou na igreja, aqui na igreja no colo da Tati, ela falou, papai, se jogou do meu colo. E o pai fica todo bobo, né? Então, aquela coisa assim, íntima. Aqueles que são pais aqui, que já desfrutam dessa maravilha, né, Luciano? Está tocando e a Raquel vai ali, abraça ele no baixo. Maravilha, isso é bom demais, irmão. Maravilhoso, que a igreja é família. A igreja tem pessoas que não têm filhos, pessoas que não são casadas e devem ser amadas e recebidas
todo tipo de pessoa, em qualquer tipo de situação familiar, mas famílias têm que estar reunidas na igreja, têm que cultuar juntos, louvar juntos ao Senhor. Isso é muito bom. Então, Abba Pai era uma declaração de intimidade. Então, quando ele fala que o Espírito clama Abba Pai, eu creio que ele está nos mostrando que o Espírito nos leva a ter intimidade com Deus Altíssimo. O Espírito que é Deus também. Então, olha quantas coisas boas. Isso tem a ver com o Natal, em que sentido? Tudo isso aconteceu porque Jesus foi enviado a esse mundo, nasceu. E ele continua, versículo 7, assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Nós passamos da condição de escravos do pecado, escravos do diabo, escravos do mundo, para filhos e herdeiros do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. E é por isso que às vezes eu falo, irmãos, nós somos o povo mais feliz da terra. Pelo menos quando nós entendemos isso. Aí você fala, mas o jogador lá, que tem milhões de dólares e anda com um brinquinho lá de diamante, não sei se ele é feliz, eu sei que eu sou. E a pessoa que vai no shopping gasta o que tem, o que não tem, a pessoa que tem todos os seus desejos. Irmãos, se nós temos Cristo e realmente entendemos que somos filhos de Deus, que o Espírito habita em nós, que somos herdeiros de Deus, nós temos a maior preciosidade desse mundo. A árvore de Natal lá de Abu Dhabi, de 12 metros de altura, de 11 milhões de dólares, como disse esse pastor dessa pregação que eu ouvi, até o Vod Balkan Jr., que é o autor do livro que estamos estudando com os homens, pastores da família, e o Vod Balkan Jr., ele falava, essa árvore grandiosa, suntuosa, caríssima, cheia de... perto da glória de Deus, ela empalidece, ela não é nada, irmãos. Nós vamos ver o Filho de Deus face a face. Nós vamos ver a glória do Senhor. Nós temos livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Já pensou sobre isso? Esse Deus que nós servimos é o Deus de todas as épocas. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente. É o Deus do grande rei Davi, o rei salmista. É o rei de Salomão. É o Deus de Salomão que deixou que a sua glória fosse derramada no templo, na consagração do templo de Salomão. É o Deus de Elias, que mandou fogo do céu e consumiu aqueles holocaustos, e ele destruiu os profetas de Baal. Esse é o Deus de todas as épocas, que eu e você temos livre acesso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, irmão. E esse é o Deus que nós adoraremos para todo sempre, na sua presença. Olha que privilégio, nós somos herdeiros de Deus, somos filhos de Deus. E tudo isso pela graça. Tudo isso porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, como foi lido na abertura do culto, pelo diácono Giovanni. Mas, para terminar, um alerta, irmãos. Porque Paulo escreve isso aos Gálatas, mas o contexto da epístola aos Gálatas é de alerta. Porque esses irmãos estavam se desviando do caminho do Senhor. Gálatas 1 também foi citado na nossa escola dominical frequentemente. Versículos 8 e 9, ele fala que eles cuidassem para que ninguém apresentasse um evangelho diferente daqueles que eles pregavam. Que ainda um anjo do céu, um outro apóstolo, apresentasse um evangelho diferente que fosse anátema, fosse maldito. Porque os Gálatas estavam se desviando para um outro evangelho, que Paulo diz também no capítulo 1, que não é evangelho. Então, há um risco aqui. Esses irmãos precisavam saber que eles foram salvos, que Jesus Cristo morreu em seu lugar, enviou o seu Espírito, que nós somos filhos de Deus, mas eles precisavam ser alertados, e esse alerta vale para a gente hoje também. Versículo 8. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Você se identifica com isso? Talvez você fale assim, eu era escravo porque eu adorava uma entidade de uma religião qualquer. Porque todo ano eu tinha que pagar minhas promessas, eu tinha que fazer isso, e hoje eu sei que eu sou livre em Cristo Jesus, eu não sou escravo disso. Mas talvez você, como eu, seja um ex-ateu. Eu era ateu, eu não tinha religião, não acreditava em nada. E eu era escravo de quê? Era escravo de muitas coisas, irmãos. Era escravo da soberba, era escravo dos prazeres desse mundo, era escravo de muitas coisas que não tinham uma estátua, uma imagem de escultura, mas que escravizavam o meu coração. Então, no passado, vocês eram escravos de deuses, que podem ser chamados de deuses ou não, mas o que escravizava seu coração? Ou que talvez ainda escravize. O que você não consegue resistir, talvez um pecado, talvez uma tentação, e você não tem forças, isso talvez seja algo que esteja escravizando seu coração, um vício. E ele fala, nós éramos escravos em Cristo, não somos mais. Mas ele diz no versículo 9, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, olha que maravilha isso, irmãos. A gente pensa muito em conhecer a Deus, e devemos conhecer a Deus. Mas já pensou que você é conhecido por Deus?
Já pensou que lá no céu você é conhecido assim, né? Isso basta, né? Já pensou nisso? Mas é importante conhecermos a Deus, mas é importante sabermos que somos conhecidos por Deus. Lembra de Jó? Meu servo, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Quem falou isso de Jó? Foi a mulher dele? Foi o filho dele? Foi o amigo dele? Foi o diabo? Não, foi Deus. Você é conhecido por Deus. Se você é um filho fiel, uma filha que ama o Senhor, o Altíssimo conhece você e fala, lá vai o meu filho, lá vai a minha filha, se livrando da tentação, se desviando, se esquivando, mas ele é conhecido meu. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. O que nos importa? Tem muita gente que está preocupada em ser conhecido na internet, ter likes, ter seguidores, ser conhecido por um monte de pessoas. Não importa ser conhecido por ninguém, importa nos ser conhecido por Deus, irmão. Se Deus nos conhece, sabe quem nós somos, que somos fiéis, íntegros, retos, que nos desviamos do mal, isso deve nos bastar. E ele fala, olha, agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, vocês são conhecidos por Deus, são conhecidos lá no céu. Como é que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Provavelmente os gálatas estavam voltando a uma forma de judaísmo e querendo guardar as leis do Antigo Testamento para serem salvos. E Paulo confronta isso em toda a epístola. Mas talvez o teu caso não seja esse. Mas tem alguma coisa te tentando a voltar para o passado, a voltar para a antiga escravidão? Cuidado, irmãos. Porque esse risco todos nós corremos. E Paulo é muito duro, que ele fala, receio que o meu trabalho tenha sido em vão. Ou seja, ele está falando, receio que eu tenha trabalhado com vocês, pregado para vocês, ensinado vocês, e nada disso venha a ter valor nenhum. Tamanha gravidade do risco que aqueles irmãos estavam correndo em sua vida espiritual. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Não faça como diz lá em Provérbios, e é citado no Novo Testamento, o cão volta ao vômito, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Cuidado, que constantemente somos assediados pelo diabo ou pelo próprio coração pecaminoso nosso, a nos voltarmos a práticas das quais éramos escravos e que fomos libertos em Cristo. Cuidado, meu irmão. Como eu sempre digo, a vida cristã não é um passeio no shopping, ela parece mais um campo de batalha. E o tempo todo estamos sendo afligidos para voltarmos às velhas práticas. Mas em Cristo somos mais que vencedores. E podemos resistir, sobreviver e, pelo Espírito que habita em nós, avançarmos. Então, concluindo, nesse Natal, lembre-se que Jesus Cristo veio. Lembre-se do que era o mundo antes de sua vinda. Lembre-se que no tempo de Deus, não foi aleatório, Jesus, no tempo determinado por Deus, na plenitude dos tempos, ele veio. Nascido de mulher, cumprindo a profecia de Gênesis 3. Debaixo da lei, cumprindo toda a lei, para nos representar diante de Deus. E o mesmo Deus que enviou o seu Filho, enviou o seu Espírito, que habita em nossos corações e nos faz ter intimidade com o Pai. Abba, Pai. Isso é tudo o que precisamos. Mas cuidado. Cuidado com a sua vida. Porque facilmente, irmãos, podemos retornar aos antigos caminhos, aos antigos deuses que nos escravizavam, como Paulo alerta aqui aos Gálatas. Que nesse Natal você celebre com alegria, com a sua família, você cante louvor, você esteja aqui amanhã à noite. No boletim do mês passado, vou até pedir ajuda dos universitários, Vitor, vou pedir para ele me ajudar nisso, não é para projetar não, para a gente enviar de novo. A gente distribuiu hoje o boletim de janeiro, mas a gente vai enviar de novo o boletim de dezembro, porque na capa eu escrevi uma mensagem sobre o Natal, bem curtinha. Você talvez, na sua celebração de família, você possa pedir 5 minutos. Eu posso ler uma mensagem que o pastor escreveu lá na igreja, e é uma singela pregação do Evangelho, falando da frase do anjo. E hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Com essa frase, você prega o Evangelho em 5 minutos na sua reunião de família. A gente vai passar de novo o boletim do mês passado. Fica a sugestão, se tiver alguns minutos lá com seus familiares, posso ler esse texto? Ou você lê e você fala com as suas palavras, que eu acho melhor, mas talvez você não sinta à vontade. Você pega e lê. O anjo apareceu para os pastores, ele falou, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo. Hoje por quê? Deus tem um controle do tempo. Ele estabeleceu que hoje, naquele dia exato, Jesus Cristo nasceria. Na cidade de Davi, porque Deus tem o controle do espaço. Ele controla todas as coisas. Ele é o Senhor do tempo, ele é o Senhor do espaço. Ele determinou, cumprindo a profecia de Miqueias 5:2, que em Belém nasceria o Salvador. E isso aconteceu. Então Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do espaço.
E hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Por que nasceu o Salvador? Porque somos todos pecadores e todos nós precisávamos de um Salvador, e esse Salvador já veio, Jesus Cristo, que é Cristo, o Messias, o ungido, prometido por Deus no Antigo Testamento. Ele veio, e Ele é o Salvador, Ele é o menino que nos nasceu, Ele nasceu no tempo, na hora e no lugar exato determinado por Deus, mas Ele também é o Senhor. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E um dia, fale isso na sua reunião de família, um dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Alguns confessarão isso para a alegria eterna, pois estarão como filhos e herdeiros de Deus eternamente na sua presença. E outros declararão isso para o tormento eterno, pois terão rejeitado Jesus. O inferno é uma realidade, irmãos. Não brinque com isso. Aqueles que rejeitarem a oferta graciosa de Deus, de enviar seu Filho para nos salvar, padecerão tormentos eternamente no inferno. Isso é duro, mas isso precisa ser dito. Porque Jesus falou muitas vezes sobre o inferno. Falar sobre o inferno não é falta de amor, é prova de amor. Que aqueles que não reconhecerem Jesus Cristo, não se arrependerem de seus pecados, não se voltarem para Ele, padecerão a eternidade no inferno, no lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Então você pode falar, hoje, Deus é o Senhor do tempo. Na cidade de Davi, Deus é o Senhor do espaço. Lhe nasceu o Salvador, nós precisávamos de um Salvador e Ele veio, que é Cristo, o Messias, o ungido de Deus, prometido no Antigo Testamento, o Senhor. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele vai voltar com grande poder e glória, e quando Ele voltar, aqueles que o reconheceram estarão com Ele para sempre, e aqueles que o negaram sofrerão o juízo eternamente. Onde você estará nesse dia? Isso é o que está no textinho do boletim de dezembro, que a gente vai passar novamente para você. Você pode ler. Gente, eu tenho uma mensagem aqui na minha igreja, eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite. Se você tiver oportunidade, faça isso. Mas pregue o Evangelho. Celebre o Natal da maneira que você achar melhor. Com prudência, com cuidado, com temor a Deus. Mas não deixe que o Evangelho esteja ausente. Pregue o Evangelho no Natal. Pregue o Evangelho amanhã. Aí quando chegar terça-feira, pregue o Evangelho. Chegar semana que vem, prega o Evangelho. No ano novo, prega o Evangelho. Dia 31 vou falar sobre nós sermos enviados para o mundo. É muito bom estarmos na igreja ar-condicionado, tudo pintadinho, as crianças ali, com um lanchinho. Ó, maravilha, irmãos. Mas a gente ficar só aqui, a gente naufragou em nossa missão. Precisamos sair desse lugar. Não é só sair para ir para outro lugar, não. Sair daqui para pregar o Evangelho. Precisamos anunciar Jesus Cristo. Precisamos falar do amor de Jesus. Precisamos trazer pessoas para a comunidade dos santos. Que Deus te abençoe nesse Natal. E que seja um Natal... eu não vou passar para vocês o boletim mais não, porque os nossos jovens são tão eficientes que o Vitor já passou. Então já está lá no WhatsApp da igreja o boletim de dezembro repassado. Obrigado, Vitor. Você vai poder conferir essa mensagem que eu compartilhei com vocês. Sabe, você envie para alguém da sua família. Não é para fazer propaganda da igreja não, irmãos. Também faz propaganda, mas a gente não está nem para isso. Se quiser, recorta o nome da igreja, manda a sua mensagem. Pronto. É para anunciar o Evangelho. Não perca esse foco. Fale de Jesus hoje. Aproveite o Natal. Fala de Jesus hoje. Anuncia o Evangelho, irmãos. Que as pessoas partem, né, Silvio? E aí? Oremos. Faça a sua oração.